Centro Teológico Educacional Fidelidade. Aula 01, Ramar Teologia. Tema: Pelagianismo. O que é pelagianismo? Pelagianismo é como ficou conhecida a doutrina herética formulada por Pelágio, um monge britânico que viveu entre os séculos IV e V depois de Cristo. O pelagianismo nega especialmente a verdade acerca do pecado original. Quem foi Pelágio? Não se sabe muito sobre a história de Pelágio. Ele foi para Roma e depois partiu para o norte da África. Pelágio se propôs a refutar as doutrinas ensinadas por Agostinho de Hipona, um bispo, que naquela altura já era uma figura proeminente dentro da igreja. Na Palestina, Pelágio escreveu 2 livros sobre o livre-arbítrio, o pecado e a graça. O que o pelagianismo ensina? O pelagianismo basicamente ensina que o homem nasce em uma condição moralmente neutra, ou seja, sem pecado. Assim, ele é dotado plenamente do livre-arbítrio, de modo que sozinho é capaz de decidir entre o bem e o mal. Isso significa que o ensino pelagiano nega a doutrina acerca do pecado original. Para o pelagianismo, o pecado de Adão prejudicou apenas a ele mesmo. Desta forma, a raiz do pecado e sua culpa não foram transmitidas aos seus descendentes. Os erros do pelagianismo. Obviamente, o conceito principal do pelagianismo, ao negar o pecado original, ocasiona inúmeros erros gravíssimos. Na verdade, a heresia pelagiana é tão grave e profunda que podemos dizer que ela distorce todo o conteúdo das Escrituras. Para o pelagianismo, o homem é capaz de salvar ao seguir o exemplo de Cristo, utilizando seus próprios dons naturais. Para tanto, ele conta com o auxílio da revelação de Deus nas Escrituras. Então a lei e o Evangelho servem como guias que produzem o homem capaz ao reino dos céus. O combate ao pelagianismo. O pelagianismo foi fortemente refutado por Aurélio Agostinho de Hipona. Agostinho escreveu uma série de tratados expondo os erros do pelagianismo. Ele se dedicou em reafirmar a doutrina bíblica acerca do pecado original, da corrupção da natureza humana e sua total incapacidade em fazer coisas ao seu próprio favor para obter a salvação. De forma oficial, a Igreja condenou a heresia pelagiana no Concílio de Cartago, 418 d.C. Assim também em Éfeso, em 431 d.C. e por fim no Concílio de Orange, II, em 529 d.C. A posição oficial da Igreja com relação a esse assunto ficou conhecida como agostiniana. Isto porque ela afirmava as doutrinas sistematizadas por Agostinho, embora na prática isso estivesse longe de ser verdade. O pelagianismo e a Bíblia. O pelagianismo realmente é uma doutrina completamente antibíblica. De fato, as Escrituras afirmam que o homem foi criado por Deus em um estado de inocência. Gênesis 1:31. Isso significa que o homem possui pleno livre-arbítrio moral. Ele podia escolher agradar a Deus ou se rebelar contra ele. O coração do homem é inclinado ao mal. Sozinho ele é incapaz de rejeitar o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Isso significa que, sem a regeneração, ninguém ama, deseja e obedece aos mandamentos do Senhor. Enquanto o pelagianismo sugere que o homem precisa de um tipo de educação moral, a Bíblia afirma que o homem precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Além disso, completamente oposta ao pelagianismo, a Bíblia afirma que o sacrifício de Cristo não foi o tipo de exemplo. O sacrifício de Cristo foi substitutivo. Ele substitui pecadores ao receber, no lugar deles, o castigo pelo pecado, satisfazendo então a justiça de Deus.
É por isto que é impossível que alguém seja considerado justo diante de Deus, se não for por méritos de Cristo.